This call is now being recorded. Bom dia, gente, tudo bom? Então vamos lá, vamos para a aula 7 hoje, aula de divisão e conquista, né? Na verdade, na aula passada a gente já estava falando muito dessa técnica de divisão e conquista, principalmente porque a gente viu o teorema mestre, né? Então, com o teorema mestre, a gente viu o enunciado dele, né? Então, a recursividade ela tem que estar descrita dessa forma, certo? Para você ter, então, uma separação do seu problema em subproblemas, né? Então, são subproblemas, certo? E cada subproblema possui tamanho n sobre b, né? Então, essa é vamos dizer assim, A é o número de filhos que a raiz vai ter, né? Daquela árvore de recursão. Cada nó vai ter tamanho n sobre b, né? Então, você vai abrir a recursividade para eles e você vai ter o momento da conquista, né? Então, esse aqui é o momento da divisão, aqui é o momento da conquista. O momento da conquista, na verdade, vai requerer uma complexidade polinomial, e aqui é n elevado a d. Então, pode ser alguma coisa polinomial, né? Então, beleza. Tendo a recursividade escrita dessa forma, né? Então, a gente vê que o resumo, né? A medida de resumo da relação de recorrência vai depender da relação que D, A e B têm entre si, certo? Então, isso aqui a gente demonstrou bem na aula passada, né? Que dependendo dessas causas, a gente vai ter, então, como consequência, as complexidades associadas. Beleza? A aula passada foi para provar isso, né? E aqui está mais ou menos essa ideia da ramificação da árvore de recursão, né? Então, você vê que a complexidade é, na verdade, o quê? É o número de nós, né? É o número de nós que a árvore vai ter. Então, essa contagem toda que a gente faz aqui, e ela é basicamente uma soma de PG, e a gente viu de acordo com a razão que tem aquela PG, a gente consegue determinar as causas e a medida de resumo que a gente espera ali naquela demonstração, naquele enunciado. Beleza? Então, ok. Tá. Agora, vamos aplicar mais exemplos, né? Porque logo depois a gente viu um exemplo que era a multiplicação de inteiros. Não foi isso? A gente viu como aplicar o teorema mestre, né, com o problema da multiplicação de inteiros. Mas a gente consegue também ver como usar o teorema mestre com outros problemas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente viu o método, né, o algoritmo de busca binária, né? Se vocês lembrarem como é a recursividade, né, do método da busca binária, né, a gente vê que o quê? Tn é o número de passos que o algoritmo executa para uma entrada de tamanho n, certo? No pior caso, a gente vai ter exatamente essa expressão recursiva, né? Por quê? Você tem uma instância de tamanho n. Então, na verdade, você vai cair num problema que tem tamanho n sobre 2. Veja, é um único problema de tamanho n sobre 2. Então, o número de subproblemas é exatamente 1. Esse a que está multiplicando aqui, né, é igual a 1. Certo? E a parte da conquista? Não tem nada que fazer, a não ser retornar o elemento que você tem na sua solução de fato, né? Ou não, né? O cara não está ali, né? Então, basicamente é isso. Você tem uma lista de tamanho n, você vai quebrar essa lista de tamanho n sobre 2, por exemplo, essa segunda metade. Depois você vai quebrar na lista de tamanho n sobre 4, que é essa metade aqui. Ou seja, é sempre de metade em metade. Então, por isso que a recursividade chama exatamente um subproblema. Você não precisa resolver 2 subproblemas por parte, né? Mas exatamente um subproblema e de tamanho n sobre 2, e assim você vai seguindo. Veja, é o pior caso, porque abrindo essa expressão recursiva, né, você vai chegar até a base, que é quando o n sobre 2 é igual a 1. Lembram disso? A gente até calculou a complexidade disso, né? Tá, beleza. E a gente viu que a complexidade desse algoritmo, ele é da ordem de log de n, né, na base 2. Né? Agora, usando o teorema mestre, você já pode calcular direto essa complexidade, né? Porque você tem o valor de A, que é 1, você tem o valor de B, que é 2, e você tem o valor de D, que é 0, né? Porque isso aqui é 1. 1, na verdade, é n elevado a 0. Então, D é igual a 0. Beleza. Então, vendo quem é o quê, né? A gente sabe que log de 1 na base 2 é igual a 0, então, exatamente é o valor de D, né? Que é o log de A na base B, né? Isso é igual a 0, e isso é igual a D. Então, você vê que, de fato, vai retornar a complexidade como log de n na base 2. Beleza? É uma outra forma de calcular a complexidade desse algoritmo, né? Beleza. É até mais fácil, né? Beleza. Então, aqui, vamos ver agora a ordenação usando o merge sort, tá?
Então, bom, primeiro, qual é o problema que a gente quer resolver? Ordenação, tá? Então, qualquer problema algorítmico, né, você tem que ter duas coisas, tá? Uma primeira coisa é a entrada. Então, sempre você vai definir um problema, você tem que saber bem qual é a entrada do seu problema e qual é a saída esperada. Beleza? Então, para esse problema de ordenação, a entrada é uma lista que tem N números, né? A gente está aqui pensando em números, e você tem como saída a lista ordenada. Beleza? Ok, então qual é a ideia? Em aulas passadas eu já mencionei um pouco qual é essa ideia, né, algorítmica que a gente tem, né? Que no caso a gente quer dividir a lista ao meio, né? E a gente quer ordenar recursivamente cada metade. Então, essa é o momento da divisão. Esse momento da divisão é pegar a lista, então você vai ter duas metades para trabalhar, certo? Então, com isso, a gente já imagina diretamente como vai ser aquela recursividade que a gente vai montar, né? A gente vai ter dois subproblemas, cada subproblema tem tamanho n sobre 2. Depois, a gente tem a parte da conquista, que é justamente essa fusão das sublistas ordenadas. A gente viu isso aqui no exemplo, até quando eu fiz no quadro e tal, mas tendo já ordenada as duas sublistas, você tem que comparar elemento a elemento, certo? Para obter a sua lista resultante no final. E a gente viu que gasta O de N essa etapa, né? Que é comparar um elemento a elemento, você vai andando com os ponteiros, né? Beleza. Então, tá. Com essa ideia, a gente até já consegue montar a recursividade, tá? Mas vamos aqui ver melhor essa escrita algorítmica que tem, né? Tá? Então, na verdade, esse algoritmo ele se baseia de duas etapas. Primeiro, é a parte da quebra, de fato. Então, é você chamar a função merge sort sempre em cada metade, e veja que isso aqui é recursivo, né? Porque você tem uma entrada que tem tamanho do índice 1 até o índice n, você vai chamar ela duas vezes, que é da primeira metade e que é da segunda metade. Você vai fazendo isso, né, a chamada recursiva, enquanto tiver ainda elementos a tomar, que é justamente quando você tem pelo menos dois elementos aqui, certo? Você vai chamando isso até encontrar a base. Quando encontrar a base, você vai ter que aplicar o merge. E o que é o merge? O merge é isso que vai vir a seguir aqui, que é justamente a comparação de elemento a elemento que você tem que ter para você conseguir pegar o menor dentre esses índices. Então, você vai ter um ponteiro no primeiro, você vai ter um ponteiro aqui nesse primeiro. Quem é o menor dos dois? É o da primeira lista ou da segunda lista? Se for do primeiro, então você vai ter de retorno na sua lista de solução o primeiro cara, ou seja, o cara da primeira lista que está na primeira posição, concatenado a função que resta, que, ou seja, é da primeira lista a partir da segunda posição até a última, e é da segunda lista a partir da primeira posição até a última. Se for o contrário, então é o contrário que você vai fazer. Que vai pegar o cara da primeira posição da segunda lista e vai concatenar com o restante. Então, ver como essa escrita já dá essa recursividade bem de cara para a gente, né? Tá? Beleza? Então, olha só, aqui está a execução desse algoritmo num exemplo. E aqui a gente consegue enxergar exatamente esse passo a passo. Vou aumentar o zoom aqui para ficar mais claro. Tá? Veja que primeiro, o que a gente está fazendo? É o merge sort. Tá? Então, primeiro, o merge sort vai fazer o quê? É a quebra. Tá? Então, você tem essa lista aqui com N elementos. Tá. Então, você vai chamar a função merge sort agora da primeira até a metade. Depois, da metade mais 1 até o final. Beleza? Então, você vai chamar a função merge sort para o 10 até o 3 e depois para o 7 até o 6. Cheguei na base? Não, porque, veja, a base, como eu botei no slide anterior, é quando você tem um único elemento nessa lista resultante, que não é o caso. Então, você vai abrir a metade para as duas primeiras, para as duas seguintes, em relação a esse. Em relação a esse que está aqui, para a posição 5 e 6, vai chamar merge sort, para a posição 7 e 8, vai chamar o merge sort. Não cheguei na base, porque a primeira é 10, 8, 5, 3, assim por diante, ou seja, tem mais do que um elemento, então você vai abrir de novo o merge sort, para a primeira, para a segunda, e aqui para as demais também. Tá claro? Então, veja, esse é o momento da quebra.
Tac, 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 quebrei. Depois você tem que fazer o quê? O merge. Exatamente. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é pegar dessa lista com essa lista, olhar quem é o menor dos dois e retornar essa sublista em ordem crescente. É isso que a gente está fazendo, certo? Da mesma coisa para essa e essa. Então, você vai também, de novo, retornar a ordem crescente dessa sublista. Da mesma coisa para os demais aqui. Tá claro? Beleza? E aí você ainda não teve a lista completamente ordenada. Então, você vai continuar para o nível abaixo. Só deixa eu concluir. Pode perguntar. Perguntei. Qual a gente vai fazer na ordenação que vai ser uma peça de cada vez, né? Tipo 8 com 10. Uhum. Vai fazer isso e depois ele vai fazer 3 com 5. Isso, isso. Isso, isso. É, exatamente. Aí agora você tendo a sublista com essa sublista. No próximo nível, né, você vai comparar essas duas sublistas, que é da posição 1 até a posição 2 e a outra da posição 3 até a posição 4. E você vai retornar essa metade ordenada. E aqui você vai retornar essa metade ordenada. Tá claro? Beleza? Ok? E depois, no final das contas, é a primeira sublista com a segunda sublista. E você vai fazer esse percurso de ponteiro a ponteiro e vai ter a sua solução aqui. Beleza? Vocês concordam que, bom, essa abordagem, essa árvore de execução que eu estou fazendo, tanto no momento da quebra, que é abrir, isso daqui, então, vem daqui até aqui. Eu poderia já ter pulado essa etapa, porque você já tem os seus N elementos ali. Então, basicamente, o que você quer é fazer o merge do primeiro com o segundo, é o terceiro com o quarto, é o quinto com o sexto, é o sétimo com o oitavo. Aí depois aqui você vai fazer o merge dos que vão a seguir, dos que vêm a seguir, dos que vêm a seguir. Então, na verdade, essa etapa aqui de quebra poderia eventualmente ser já pulada diretamente iniciando aqui. Tá? E de fato você pode fazer isso. Só que didaticamente falando, né, a gente enxerga com mais detalhe quando vai abrindo e depois quando vem fechando. Tá? Mas, basicamente, então, quando a gente pensa na complexidade disso, olhando simplesmente para a árvore, dado que a gente pode iniciar o nosso percurso já com os elementos separadinhos e já começar fazendo o merge deles, na primeira linha, aqui nesse primeiro nível, concorda que a gente faz O de N operações? Sim? Aqui nessa linha também a gente faz O de N operações. Aqui a gente também faz O de N operações. Em todas as... Sempre você vai olhar N elementos. Em todos os níveis. E qual é a altura dessa árvore? Log de N. Por quê? Sempre de 2 em 2. A lista tem tamanho N. Então, na verdade, quebrando de 2 em 2, 2 em 2, a gente vai ver essa altura sendo log de N justamente. Tá? Então, a complexidade é N passos em cada linha. E são log de N linhas. Certo? Então, é N log N. É uma forma de analisar essa complexidade aqui. Ah, vocês não está aparecendo o N log N ali embaixo. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Posição. Pronto, assim fica melhor para vocês. Tá? Então, a complexidade é N log N, olhando simplesmente a árvore de execução. Beleza? Bom, ok. Mas aqui está a recursividade. Né? Porque você, para resolver o seu problema de tamanho N, você tem que resolver 2 subproblemas, cada subproblema de tamanho N sobre 2. A parte da conquista vai custar N passos, que é essa comparação das sublistas. Né? Então, dada essa recursividade, aplicando o teorema mestre, a gente vê que a sua complexidade é N log N. Uma forma mais direta aí de calcular a complexidade. Então, vê como a aula passada foi importante para ser mais simples, mais direto esse cálculo de complexidade. Basta você saber essa relação que o A tem com B e com D, né? Porque o que a gente quer comparar é log de A na base B
em relação ao D, que é essa ordem aqui desse polinômio na conquista, né? Beleza? Ok, beleza. Agora, olha só, uma questão que a gente leva agora é a seguinte. O médio de sorte, a gente viu, a complexidade dele é O de N log N. Mas, será que isso é ótimo? Será que não tem alguma outra abordagem para fazer ordenação de uma lista que use, eventualmente, menos do que N log N passos? Tá? Essa é a pergunta que a gente faz. Na verdade, é natural, quando a gente tem algum problema, a gente, eventualmente, consegue algum algoritmo eficiente que o resolva, a gente se indaga em relação a isso. Será que não tem como fazer algo melhor? Ou seja, esse algoritmo, será que já é ótimo? Porque se for ótimo, não tem que pensar em melhorar, não tem como pensar em melhorar. Tá? Então, aqui é interessante esse momento, porque a gente sabe que o merge sort ele é ótimo para ordenações de elementos quando a técnica para obter a ordenação de elementos necessariamente use comparação entre elementos da sua lista. Quando for necessário fazer comparação entre elementos para você obter uma lista ordenada, menos do que n log n você não consegue fazer no seu pior caso. Tá? Beleza? Vocês podem perguntar, pô, mas será que para fazer ordenação sempre não tem que fazer comparação entre elementos? A resposta é não. Existem abordagens como bucket sort, radix sort, existem outras também, que são... Você consegue obter uma lista ordenada sem ter essa comparação entre os elementos da sua própria lista. Tá? Eu vou passar como atividade extra e tal, para vocês verem como funcionam esses algoritmos. Eles conseguem ser O de N, ou às vezes ele é O de N vezes o número de dígitos que tem no máximo um número ali dentro. Porque às vezes ele pega, olhar o dígito menos significativo. Então ele pega o dígito menos significativo. Aí o segundo dígito menos significativo. Então vai ter nessa ordem do número de dígitos que tem um número. Algumas abordagens são assim. Tá? Então isso às vezes fica melhor do que o N log N, na prática, inclusive. Tá? Bom, beleza. Mas como é que a gente consegue provar, então, que esse merge sort ele é ótimo quando é utilizado a comparação? Veja, o merge sort usa a comparação entre elementos da lista. Né? Vocês lembram outra abordagem que seja de ordenação e que também utilize comparação entre elementos? Tem um bubble sort, por exemplo, né? Todos os que a gente... Celeste sort, quick sort, todos comparam elementos entre elementos e vê qual é o menor entre os dois e joga para algum lugar. Né? Todos satisfazem essa abordagem. Né? Então, tá. A gente consegue provar esse limite inferior usando essa estrutura que é muito importante, que é a árvore de decisão. Tá? A computação deste problema pode ser representada por uma árvore binária, que é o que a gente chama de árvore de decisão. Bom, veja, ela é uma árvore de decisão, tá? Algo que seja uma decisão a ser tomada vai exigir como resposta o quê? É sim ou não, tá? Então, vai ter em algum nó alguma comparação a ser feita, e essa comparação é a comparação entre elementos, e dependendo da resposta, você vai seguir para um filho ou vai seguir para outro filho. Basicamente é isso. Isso é uma árvore de decisão, tá? Mas vamos mais lentamente aqui entender como funciona essa árvore, para que ela serve. Olha só, as folhas dessas árvores são todas as permutações possíveis para a entrada. Tá legal? Então, bom. Para quem você quer enviar uma mensagem? Para ninguém, Siri. Desliga aí, Siri. Desculpe, não posso fazer isso. Pode, Siri. Como é que eu tiro a Siri? Ah, aqui, fechado. Tá, enfim, vamos ver se ela não vai falar de novo comigo. Tá, mas olha só, o que é essa árvore de decisão? Tá? Ela é uma árvore binária, como eu estava falando. Cada filho vai tomar uma decisão baseado na resposta da decisão ser sim ou ser não. Tá?
Veja, o algoritmo de ordenação faz comparação entre elementos. Beleza? O caminho que você vai ter da raiz até uma folha vai indicar exatamente quais são as possíveis comparações a ser feitas para qualquer abordagem de ordenação seguir a ordenação daquela folha. Tá? Então, olha só, a folha vai ser uma permutação. O que é uma permutação? Uma permutação com N elementos é uma sequência que tem N elementos e está em qualquer ordem ali. Beleza? Então, as folhas têm que representar todas as possíveis permutações. Em todas as folhas tem que estar todas as permutações com N elementos. Ou seja, existem N fatorial folhas. O caminho que vai ter da raiz até a folha, beleza? Vai indicar a comparação que cada elemento vai ter que ter para que o algoritmo de ordenação troque ou não troque os elementos. Então, é como se a entrada fosse uma permutação ordenada, a raiz fosse uma permutação ordenada e a folha fosse a entrada. Esse caminho que vai ter da raiz até chegar naquela folha vai ser a comparação que os pares de elementos vão ter e, eventualmente, você vai trocar ou não vai trocar, mas essa folha é justamente uma permutação, que é a entrada do seu problema. A gente está aqui analisando o algoritmo. A gente está aqui analisando essa comparação dos elementos. Então, a gente sabe como é a entrada? Bom, a entrada é qualquer uma dessas folhas. A entrada do nosso algoritmo é qualquer uma dessas folhas. Então, por isso que nessa árvore de decisão, a gente tem que expressar todas as permutações. Tá? Então, o número de comparações feitas é justamente a profundidade da árvore. Tá? Então, o que a gente quer saber é o seguinte, quantas comparações são necessárias, beleza? Em um algoritmo de ordenação. É isso que a gente quer saber. Quantas são as comparações necessárias no algoritmo de ordenação? E a gente vê que é justamente esse N log N, que vai ter a ver justamente com essa árvore em relação a essas folhas que existem, a altura dessa árvore possível. Tá? Então, é o que a gente vai provar agora. Tá claro? Então, olha só. Um algoritmo que resolva o problema para qualquer entrada tem que ser representado por uma árvore cujas folhas são todas as permutações possíveis. Ou seja, como eu estava mencionando, são todas as N fatorial folhas. Tá? Beleza. Com N fatorial folhas, qual é a altura dessa árvore binária? Tá? Olha só, então vamos tentar encontrar essa resposta aí. Uma árvore binária tem 2D folhas, onde D é a altura da árvore. Concordam com isso? Beleza? Você tem uma árvore binária, cada filho aqui vai ter 2 novos filhos. Beleza? Então, aqui você tem a altura 1, a altura 2, então aqui você tem 2 filhos, aqui você tem 4 filhos. 2 elevado à altura, justamente, é o número de filhos, é o número de folhas. Beleza? Então, a gente não quer ter N fatorial folhas, então, 2 elevado a D é igual a N fatorial. Beleza? Aplicando o log tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a gente vê que D é igual a log de N fatorial na base 2. Beleza? Ok? Então, a gente quer entender justamente essa altura. Concorda que é essa altura que é o que importa para a gente? Que é o pior caso do número de passos que o algoritmo de ordenação vai ter que fazer? Beleza? Em relação a qualquer entrada possível. Então, é a altura da árvore que a gente quer calcular. Tá? Então, vou melhorar essa conta aqui.
Então, existe uma desigualdade que é essa. N fatorial, ele é maior ou igual do que n sobre 2 elevado a n sobre 2. Vocês conseguem provar isso? O que é n fatorial? N fatorial é n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2. Isso aqui vai até 1, não é? Mas concordam que ele vai até n sobre 2 e depois continua? N sobre 2 mais 1, que multiplica n sobre 2 mais 2. Perdão, menos 1, né, no caso. N sobre 2 menos 1, n sobre 2 menos 2, isso aqui é até 1. Mas uma outra forma de enxergar isso é justamente pensando no contrário. Então, isso daqui é a mesma coisa o quê? 1 vezes 2, vezes 3, blá, 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 vezes n sobre 2, vezes n sobre 2 mais 1, vezes n sobre 2 mais 2, blá, 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 até n sobre 2 mais n sobre 2. É a mesma coisa que a gente pensar assim. Beleza? E o que é n sobre 2 elevado a n sobre 2? É o n sobre 2 que aparece multiplicado por ele mesmo, n sobre 2 vezes. E aqui, olha só, essa metade aqui, né, no caso aqui, existem quantos termos? Daqui até aqui tem n sobre 2 termos. E cada um desses termos já é maior do que n sobre 2. Então, claro que isso tudo aqui, que é n fatorial, é maior do que n sobre 2 elevado a n sobre 2. Beleza? Então, com essa relação, tá? A gente tem que D, a gente viu aqui, é igual a log de n fatorial na base 2. Isso aqui, então, é maior ou igual do que log de n log de n sobre 2 na base 2 elevado a n sobre 2. Por propriedade de log, né? Isso aqui é uma potência. Passa para cá para frente, né? Multiplicando. Passando para a notação O, você vê aqui esse limiar inferior aí de n log n. E pronto. Ou seja, o que a gente conclui, então? A altura de uma árvore de decisão para qualquer algoritmo de ordenação que use comparação entre elementos é justamente o n log n. Entendeu? Então, a gente consegue, com isso, né, concluir que média sorte é ótimo. Tá? De novo, para essas abordagens que use comparação entre elementos da sua lista. Tá? Aqui tem um exemplo, né, dessa ilustração, né, dessa comparação entre elementos. Beleza? Bom, você tem 3 elementos. Tá? Aqui eu estou olhando n igual a 3. Tá? Então, eu não sei como é a distribuição dos elementos aqui dentro. Tá? Mas o que eu quero é justamente começar da raiz, terminar numa folha sendo uma permutação que satisfaça justamente a comparação desses elementos que você pode ter na entrada. Tá? Então, comparando o primeiro com o segundo elemento. O primeiro elemento é menor do que o segundo elemento? Pode ser que sim, pode ser que não. Se o primeiro elemento é menor do que o segundo elemento, qual é a relação do segundo com o terceiro elemento? O segundo elemento é menor do que o terceiro elemento? Pode ser que sim, pode ser que não. Se for, então a permutação é essa. Se não for, qual é a relação do primeiro com o terceiro? Olha, eu já sei que o primeiro, né, o 1, no caso, né, ele está antes, vamos dizer assim, do que o 2. Tá? Então, você tem aqui o 1 antes do 2, o 1 antes do 2. Mas o 2 com o primeiro com o terceiro, aí que você tem que avaliar entre eles. Se um vai estar antes ou vai estar depois do outro. E aí você vai estar gerando essas novas permutações. Da mesma coisa, para o outro lado, você vai gerar as outras permutações. Entendeu? Então, isso daqui é um exemplo de aplicação de árvore de decisão, pensando nessa comparação de elementos aí de 2 em 2. Não, aqui seria a saída, né? A saída, no caso, é a entrada do nosso problema.
né? A folha é o resultado justamente do que acontece se satisfizer isso, satisfizer isso. Então, vai ser assim. Se satisfazer isso, isso e isso, então vai ser assim, se for dessa forma assim para cá. Entendeu? E assim para as demais. Tá legal? Beleza. Agora, a gente já entende isso. Ou seja, se você quiser montar algum algoritmo de ordenação que tenha que usar a comparação entre elementos, melhor do que n log n, você não vai conseguir no pior caso. Prova. A demonstração. Eu entendi que todo algoritmo tem que resolver qualquer tipo de permutação do dado que você vai fazer, porque pode estar em qualquer ordem e você tem que conseguir ordenar. Isso. A entrada pode vir em qualquer ordem. Mas uma coisa que não fez um pouco de sentido para mim é que você calcule o mínimo de passos que você tem que ter com todas as entradas. Você não tem todas as entradas. Eu não estou... Mas eu estou calculando ali a altura da árvore, é isso que importa para mim. A altura da árvore não vai ser olhar a comparação que eu vou gerar todas as permutações, mas vai ser um caminho de maior comprimento. Esse caminho de maior comprimento é a altura da árvore. Entendeu? Aí, essa altura que vai ser o limite inferior para qualquer algoritmo de ordenação que tenha que ter. E como eu sei, para montar a árvore... Isso. É isso que estou fazendo. Beleza. Então, olha só. Lembrem que o merge sort, o que a gente faz? A gente quebra sempre no meio, não é? Essa é a ideia essencial do merge sort. É você separar a lista ao meio, ordenar cada metade recursivamente e depois juntá-las. Isso é o merge sort. Agora, então, o que a gente está fazendo? Quebrando no meio. Por que a gente não pode pensar em, eventualmente, quebrar em outros lugares que não sejam no meio? Será que a gente ganha alguma coisa com isso? Essa é a essência do quicksort. Não sei se você já conhece o quicksort, eventualmente vocês já conheçam, mas não sei se vocês fazem esse link com o merge sort dessa forma. E é esse o link. Você tentar quebrar a sua lista inicial em algum outro lugar que não precisa ser no meio. E aí, olha só, qual é a ideia do quicksort? E falando isso a alto nível. Depois a gente baixa um pouco mais o nível e enxerga melhor o algoritmo. Tá? Mas, o seguinte, a gente vai ter dada uma tabela L, tá? Uma lista aí L, beleza? E a gente vai seguir a seguinte abordagem recursiva em relação a ele. Tá? Bom, se você tiver nenhum elemento, ou se você só tiver um único elemento, a lista já está ordenada. Então, essa é meio que a base, né? Agora, se você não tem isso, então, escolha um elemento dessa lista qualquer. Tá? Esse cara, esse X, é o nosso pivô. É o que a gente chama de pivô. Tá? Beleza. Por que a gente está escolhendo esse cara? Porque a gente quer separar a lista em duas. Uma é exatamente essa S1 e a outra é exatamente essa S2. Beleza? S1 vão ser os elementos da lista que não tem o X, ou seja, não tem o pivô, mas cujo valor seja menor do que X. Ou seja, em S1, a gente tem que ter, no final, todos os elementos menores do que X. E em S2, justamente, o oposto. Todos os elementos maiores do que X. Então, a gente tem que escolher um pivô para que, de alguma forma, depois, a gente consiga separar esses dois pedaços. Não são duas metades, mas são dois pedaços. Os menores e os maiores. Bom, acabou. Depois é fazer isso recursivamente. Essa é a essência. Ou seja, a primeira parte, escolher um pivô, ver quem é menor, quem é maior, a outra parte, quem é menor, quem é maior, depois tem que combinar todo mundo. Oi? Um pouquinho atrás eu fiz assim com o merge sort também. Depois você retorna. Olha só. Então, L é justamente essa lista, no final das contas, né? Ela vai receber a concatenação das duas primeiras metades. Metades, vocês entenderam metades, né? Metades entre aspas aí, né? Partes, vamos dizer assim, né? Então,
qual é a principal diferença com o merge sort? O merge sort sempre divide o problema em subproblemas ao meio. O quick sort utiliza o conceito de elemento pivô para dividir o problema em subproblemas. Mas olha só, quem seria um bom pivô? Então, vamos escalar o pivô, né, aqui, né, no nosso time, né? Quem é o pivô que a gente vai escalar? Então, olha só. Idealmente, a gente quer alguém que propicie sublistas mais ou menos de mesmo tamanho. Que cara é esse? É a mediana. Um bom pivô é justamente o melhor de todos, é a mediana. Quem é a mediana de uma lista? Qual é a definição de mediana? Veja, mediana não é o cara que está no meio da minha entrada, não é esse cara. Mediana é o quê? É, se estivesse ordenado. Mas... Exato. Então, mediana, aqui está escrito. Você pega a mediana, você não está ordenado? Então, é aí que está o ponto. Vamos chegar aí. Vamos lá pegar a mediana sem ordenado. Mediana, não, tá, mas olha só. Vamos tentar entender melhor isso. Olha só. Primeiro, o que é mediana? Mediana de uma lista é um elemento X dessa lista, tal que a metade dos elementos possui valores iguais ou menores e metade possui valores iguais ou maiores. Isso é definição de mediano. Eu falar de é o cara que está no meio quando está ordenado é uma consequência dessa definição. Mas a mediana é essa definição aqui. É o cara que a metade está menor naquela lista e a metade tem valor maior do que ele naquela lista. Beleza. Simples assim? Né? Não é simples a gente obter a mediana. Mas, vamos lá. Obter a mediana de uma lista requer O de n ao quadrado, no pior caso, sem ter uma lista ordenada. Então, utilizar essa abordagem de pegar a mediana para escolher como pivô, para fazer essa abordagem aqui do quicksort, a gente já vai ter perdido, porque a gente já vai gastar O de n ao quadrado só para pegar a mediana. Isso pensando em abordagens simples para obter mediana. Então, olha só, vamos dar uma pausa no quicksort por enquanto. Tá? Vamos pensar nesse problema, formas de obter a mediana. Tá? Concorda que essa é uma forma? Como vocês mesmo estavam falando. Isso é uma forma. Ordena, depois pega o elemento do meio. Isso é bom? Aí o badge sort já faz isso, n log n, já consegue ordenar. Tá, mas para que eu já vou ordenar, pegar a mediana e usar o quicksort para ordenar depois? Ou seja, não faz menor sentido isso, né? Uma vez que ordenar é o nosso objetivo. Beleza, então. Tá passando por isso. Então, para obter a mediana, não precisamos necessariamente ordenar a lista. É isso que a gente tem que ver. Pois só queremos o elemento que estaria no meio da lista ordenada. Mas a gente não precisa ordenar. Não necessariamente a gente precisa ordenar. Aí vamos ver como vai fazer isso. Então, a gente vai pensar dessa forma. Vamos pensar num problema mais geral do que é o problema da mediana. Tá? Um problema mais geral do que o problema da mediana é esse, que é obter o késimo menor elemento da sua lista de entrada. Às vezes é interessante a gente pensar assim, ou seja, você está encarando um problema, às vezes esse problema é difícil. Isso é uma dica que eu dou para qualquer problema algorítmico, combinatório que a gente tenta resolver. Às vezes, resolver o problema, a gente fica sem ferramentas para trabalhar, eventualmente, por ser muito inerente à particularização, você resolveu usando poucas ferramentas, vamos dizer assim. Mas, às vezes, consegue generalizar um pouco esse problema, e esse problema cai como caso particular, mas pensando esse problema mais geral, se torna mais fácil você obter uma solução. E o particular vai ser como consequência. Tá? E aí, esse é o nosso problema, obter o késimo menor elemento. E, claro, se eu estou querendo particularizar para a mediana, eu quero o n sobre 2º menor elemento. Beleza? Tá legal. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Ou seja, esquece por enquanto o quicksort,
tá? Esquece por enquanto isso de obter pivô e tal. Eu só estou pensando em obter o késimo menor elemento, tá? Beleza. A gente vai querer separar essa lista que a gente tem em 3 pedaços. Tá legal? Para algum elemento V da lista, a gente considera 3 pedaços, que é o SE, o SV e o SD. Tá? Então, V não necessariamente é o késimo menor elemento, não. Tá? Mas é um elemento qualquer que você escolheu aí. Baseado em qualquer elemento que você escolheu, a gente vai separar em 3 pedaços. Esse SE são os elementos menores do que esse elemento que você tomou. SV é a lista, a sublista que contém os elementos iguais àquele que você encontrou, porque não necessariamente a lista está toda distinta, tá? E SD são os elementos que possuem valores maiores do que o elemento V que você escolheu. Tá legal? A gente está quebrando em 3. Essa quebra em 3 vai facilitar o nosso percurso no próximo passo para ter a certeza onde esse késimo elemento vai estar. Ou ele vai estar em SE, ou ele vai estar em SV, ou ele vai estar em SD. É essa a essência dessa quebra. E vamos entender melhor isso. Então, para saber qual é esse késimo menor elemento, a gente vai dividir esse problema em 3 possíveis pedaços e a gente vai resolver recursivamente. E aí, olha só aqui esse exemplo, tá? Você tem a lista S. E aí, eu escolhi o V sendo 5. 5 é o meu V. Então, nessa lista, você vai ter as pessoas, né, os elementos menores do que 5. E esse vai ser o SE. Veja que a ordem, eu não estou aqui pensando em ordenar. Eu só estou olhando quem é menor. Só. Os elementos que são iguais a 5, os elementos que são maiores do que 5. Beleza? Aí, olha só. Se tivéssemos interessados em saber qual é o terceiro menor elemento, concorda que a gente teria a certeza que ele está em SE? Porque o tamanho de SE, ou seja, a quantidade de elementos, é menor ou igual do que o meu K que eu quero, que é 3. Então, olha só que legal, isso tudo aqui eu posso eliminar. Beleza. Vamos continuar. Assim, temos um critério para saber qual parte vamos continuar esse procedimento, dependendo do tamanho dessas sublistas. E aí a gente monta uma relação aqui de subproblemas. Tá? Veja só, eu quero selecionar em S esse késimo menor elemento. Isso é a minha entrada. Beleza? Então, V é um cara qualquer que eu escolhi. Tá? Eu sei que esse késimo menor elemento, ele é igual a V. Concorda? Se esse K, que é o késimo menor, satisfizer essa relação, ela está maior do que os elementos menores do que V, daqui a quantidade dos elementos menores do que V, e ela está menor do que essa soma aqui, ou seja, ele está exatamente nesse trecho. Certo? Se o nosso K, tal como o exemplo era assim, fosse menor ou igual do que o tamanho, a quantidade de elementos que tem à esquerda do V que eu escolhi, então eu sei que eu tenho que refazer meu problema aqui dentro dessa sublista. Tá? Agora, se tiver maior do que essa desigualdade, eu sei que está nesse pedaço. Então, eu tenho que refazer meu problema no pedaço à direita, sendo que eu não quero mais o meu késimo, né? Porque o K é baseado nessa quantidade aqui também. Então, eu tenho que descartar isso. Então, por isso que eu tenho que descartar essa soma, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho que olhar no que resta. Entendeu? Então, a gente está vendo como dividir esse problema em problemas menores. Tá? E vamos continuar. Essa é a essência da construção da solução, recursivamente. Tá? Uma vez escolhendo V, podemos obter SE, SV e SD em ODN. Concordam com isso? Não, você vai ter que sempre fazer isso. Porque,
olha só, escolhi V. Aqui no caso, escolhi o meu V é 5. Tá? Opa, bom. Então, escolhi meu V. O V é igual a 5. Então, eu vou... Olha aqui, 2. 2 é menor ou é igual a 5? É menor. Então, joga para SE. 36 é maior. Então, joga para lá. 25 é igual. Então, joga para cá. 21, joga para lá. Eu não estou ordenando. Eu só estou jogando. Então, é ODN. Estou fazendo uma varredura para escolher, para selecionar esses caras. Né? Para selecionar essas listas, vamos dizer assim. Né? Então, olha só. Continuando a recursão, concorda que, pô, você pode vir para cá ou pode vir para cá. No pior caso, né? Porque no meu melhor caso, pô, obtive o cara aqui. Acabou meu problema. Certo? Mas você vem para cá ou vem para cá. Então, o pior caso é o maior dos dois que você vai. Então, por isso que é o maior dentre o tamanho do pessoal à esquerda dentre o pessoal da direita. Tá? Então, como escolher esse V? A gente gostaria que, idealmente, porque o máximo dentre os dois vai ser maior ou igual do que N sobre 2. Concordam com isso? Mais ou menos em relação a N sobre 2. Então, a gente quer que o máximo aí fique nessa proximidade de N sobre 2. Concorda? Então, idealmente, a gente teria essa relação de recorrência. Idealmente. No melhor caso. Não estou olhando o pior caso. Assim, é o melhor caso, vamos dizer assim, que você vai ter indo até o final. Não o melhor caso, vamos dizer, de já parar na primeira etapa. Porque aí é odd 1, pronto. Mas tendo sempre que abrir a recursividade, a melhor das hipóteses é que você tenha essa recursividade em sua mão. E aí a gente vai falar sobre isso agora. Calma lá. Beleza? Olha só. Então, mas assim, V seria a mediana. Ou seja, muita sorte. Concorda? Se a gente tem essa recursividade, é porque a gente conseguiu separar em metade à direita, metade à esquerda. Então, o cara do meio é a mediana. Então, para o nosso problema da mediana, a gente acertou já a mediana, querendo resolver outro problema, mas por acaso. Né? Então, a gente deu muita sorte. Tá? Então, beleza, esse é o nosso melhor caso. Tá? Vamos analisar o melhor caso. Depois a gente vai analisar o pior caso. Depois a gente vai analisar o caso médio. E aí, vamos lá. Olha só. Melhor caso. A escolha de V faz com que diminuamos pela metade o tamanho. Ou seja, a gente tem essa recursividade. Aplicando o teorema mestre, a gente vai ter O de N passos. Então, no melhor caso, escolhemos o caésimo menor elemento em O de N passos. Show? Melhor caso. Tá. Pior caso. O pior caso é justamente quando você pega um cara em que todo mundo é menor do que ele. Ou maior do que ele. Então, você só conseguiu reduzir ele. Certo? Então, você vai ter essa relação de recorrência, ou seja, a gente só diminuiu uma unidade. E aí ficou horrível, ainda ficou o N ao quadrado que a gente já tinha lá para obter a mediana, ainda assim. Aí, estratégia que funciona também para você obter o KS menor elemento, também o ADN ao quadrado. E beleza, aqui eu estou falando, ó, essa igualdade é igual ao ADN ao quadrado, você consegue obter aplicando o método das substituições regressivas, que a gente já viu em aulas passadas, certo? Que vai ficar ODN mais ODN menos 1, mais ODN menos 2, ODN menos 3, né? Essa soma toda vai dar uma soma de PA, então você vai ter o N ao quadrado aí. Beleza? Tá legal. E agora, olha só que legal. Olha como a aleatoriedade é legal com a gente. Esquece isso daqui, por enquanto. Não olha para cá. Estou até riscando aqui para vocês não lerem o que está aqui. Olha só. Olha o que está ali em cima. Apesar do pior caso ter complexidade quadrática, o tempo esperado de você escolher um cara qualquer aleatoriamente, você vai conseguir resolver o seu problema em O de N.
Tá? Você tem o melhor caso, que é O de N, você tem o pior caso, que é O de N ao quadrado. Mas no caso médio, é O de N. Agora, eu coloquei aqui trabalho para casa. Eu até, se vocês forem olhar os slides dos anos anteriores, eu só botei trabalho para casa. Mas a ideia está aqui, eu até escrevi essa ideia. Calma. Oi? Mas pode ser que tenham, pode ser que tenham ainda muitos casos próximos a este pior caso. Tipo, eu não faço N ao quadrado, não faço N ao quadrado menos 1. E aí tem muitos casos que caem nisso, N ao quadrado menos alguma coisa, que é tudo O de N ao quadrado. Só que aqui a gente tem essa boa complexidade, porque a gente está escolhendo V aleatoriamente. Tá legal? Então, chutou alguém qualquer, jogou um dado para cima e escolheu a posição em relação ao resultado desse dado. Beleza. Então, eu quero obter a complexidade caso médio de você conseguir obter o caso menor elemento. Tá? Como é que a gente calcula a complexidade de caso médio? Bom, olha só. Vamos dizer que você tem chance por igual em relação a qualquer posição poder encontrar o caso menor elemento. Ou seja, a probabilidade uniforme em ser 1 sobre N. Então, como é que a gente particiona as entradas? Lembra qual é a forma de complexidade de caso médio? É o somatório de PI que multiplica TI para I pertencente ao conjunto das entradas. Eu sei como são as entradas? Eu não sei, mas eu posso separar o seguinte. Bom, você tem as entradas em que o késimo menor elemento está na primeira posição. Você tem as entradas em que o késimo menor elemento está na segunda posição, está na terceira, está na quarta, assim por diante. Então, você está distribuindo, você está particionando o seu conjunto de entradas em N partes. As entradas são infinitas, você pode dizer aí. Mas você tem essa partição, nas que vão parar, que vai ser o primeiro cara, ou é o segundo, ou o terceiro, assim por diante. E aí você vai ter a probabilidade de ocorrência dessa entrada em 1 sobre N. Então, cada entrada vai ter a probabilidade 1 sobre N. Quantos passos cada entrada vai requerer? N, você vai ter que percorrer todo mundo. Certo? Então, para cada entrada, você vai ter N passos para percorrer. De fato. Certo? Para olhar quem é maior ou quem é igual, quem é maior, quem é igual, separar naquelas 3 listas e tal, e aí ter esse cara como resultado. Para ter essa certeza. Vai requerer N passos. Então, isso daqui é o quê? É um somatório, né, de 1 sobre N vezes N. Ou seja, isso daqui é somatório de 1. E quantas são as entradas mesmo? N. São N entradas. Então, isso daqui, N. Aí, está só a complexidade sendo calculada. Está a complexidade de casos médios calculada. É essa a dica que eu estou colocando aqui, que é essa escrita que está aqui. Beleza? Entenderam isso? Tá show? Então, no caso médio, eu resolvo o meu problema de obter o késimo menor elemento em N passos. Beleza. Então, vamos voltar ao quicksort. Vamos voltar para o quicksort agora. Tá? Vimos que obter mediana para o pivô pode não ser uma boa alternativa, apesar de possuir um tempo esperado bom, quando feito aleatoriamente. Então, um tempo esperado deu bom. Tá? E aí, como é que a gente pode escolher o pivô, então? Escolher a mediana é ruim, vamos pensar assim. O tempo esperado, ok. Mas, no pior caso, é ruim. Tá? Mas aí você pode fazer o seguinte. Bom, e como que a gente pode escolher pivô? Pega o primeiro elemento da lista e considera ele como seu pivô. Pronto. Escolhe ele. Concorda que isso pode ser horrível se a entrada estiver em ordem decrescente? Porque, escolhendo ele como pivô, lembra do quicksort? Eu vou querer separar em 2 listas.
Uma dos maiores e outra dos menores. Vai ficar todo mundo de um lado. Não vai ter ninguém do outro lado. Então, só reduziu em 1 essa sua recursividade. Mas, beleza, isso é um pior caso. Pode ser aceitável essa escolha do pivô ser o primeiro elemento se a entrada for aleatória, ou seja, se você não tiver informação aí, pô, tá em ordem decrescente, eu também forcei muita barra, né? Então, beleza. E aí, alternativamente... Oi? Ordem crescente já está ordenada. Eu não sei, mas vai dar no mesmo. É. Não, mas sempre você pode querer... Você está querendo ordenar? Faz uma varredura em ordem N e vê se já não está ordenado. Você pode fazer isso. E aí? É, isso. Então, olha só. Geralmente, o que a gente faz? A gente escolhe o pivô, um dentre esses três. É o primeiro elemento, é o último elemento, é o cara do meio. É o cara central. Tá? E aí você pega o cara do meio dentre os três. No caso, o valor, né? O valor que está entre os outros dois. Beleza? É O de 1. É O de 1 pegar o primeiro cara, esse cara e esse cara. Isso é O de 1, é constante. Tá? Então não vai te custar muito. Então, olha só, vamos entender um pouquinho melhor essa escrita algorítmica do Quicksort, igual a gente viu do Merge Sort. Tá? Então, como é que a gente faz a separação dessa lista inicial em S1 e S2? Lembram quem é S1 e quem é S2? São os menores do que o seu pivô, e o S2 são os maiores do que o pivô. Beleza. Então, vamos considerar aqui que todos os elementos sejam distintos. Tá? Se não for, é uma diferençazinha pouca que você vai ter que fazer nessa sua escrita. Tá? Vamos pensar nesse mais simples. Tá? Todos os elementos são distintos. Então, escolha o seu pivô. Beleza? E aí você pode escolher como você quiser. Não me importa essa escolha. Porque, como eu estava mencionando, eu tenho a garantia de que a aleatoriedade é boa para mim. Entendeu? Por isso que calcular o caso médio é bom. E você pode falar isso, ó, é bom no geral. Tá? Beleza. Afasta ele dessa lista. Pega o seu pivô, tira ele dali. Beleza? Então, ponha esse X, por exemplo, após a última posição dessa lista. Põe ele lá embaixo, para não atrapalhar o seu passo a passo. Tá? E aí você vai ter dois ponteiros na lista L. Tá? Um é o I e outro é o J. Beleza? O I começa na primeira posição dessa lista e o J começa na última posição dessa lista. Tá legal? E aí você vai incrementando o valor de I enquanto os elementos que o I está olhando forem menores do que o seu pivô. Então você começa com o ponteiro I andando da esquerda para a direita, tá? Tac, 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 tac. Vou avançando enquanto eu estou olhando alguém que seja menor do que o meu pivô. Vou parar em algum momento, mas beleza. Comecei aí, beleza. Depois, começa com o seu ponteiro J lá no final e vai decrementando o seu ponteiro enquanto o valor que o ponteiro está olhando for maior do que o seu pivô, do que o seu X. Também vou parar em algum momento. Como é que eu posso ter esse ponto de parada? É dado esse possível ponto de parada desses ponteiros I e J que eu vou realocar o meu pivô para dentro, fazendo as eventuais certezas de que à esquerda vão estar os menores, à direita vão estar os maiores. Olha só. O que faz eu sair desse enquanto, né, que eu estava olhando? Né? A gente tem duas situações. Uma situação é quando o ponteiro I ainda é menor do que o ponteiro J. Ou seja, eu vim vindo com o meu ponteiro I. A minha esquerda é aqui, a esquerda de vocês é aqui, né? Então, pensa que o I está aqui e o J está aqui. O início e o fim. Estou olhando o elemento que é menor, estou avançando para cá. Parei aqui. O que me fez parar? Quando encontrei alguém maior do que o meu pivô. Estou com o meu ponteiro J agora, vou começar a andar com ele.
Beleza. Se eu parei antes de atravessar o I, ou seja, eu parei o J ainda depois, né, mais à frente do que o I, é porque eu parei com alguém menor do que o pivô. Beleza. Mas o I está antes do J ainda. É isso que está dizendo. Ok? Então, o que eu faço? Os elementos de L devem ser trocados. Então, basta eu trocar os dois elementos ali. Você concorda? Olha só. O I era alguém que era menor que eu queria. Parei em alguém maior. O J eram os elementos maiores. Parei em alguém que é menor. Então, se eu troco os dois de posição, esse cara que era menor, que era o que o J estava olhando, vai passar de fato para o lado que eu quero, que eu espero. O J, que era maior, e estava do lado de cá, vai passar para o lado de lá, que vai ser maior do que o meu pivô. E eu vou continuar com os meus ponteiros, andando. Mas pode ser que esse ponto de parada tenha sido, ó, vim com o I, tac, 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 parei aqui em alguém que é maior. O J estava aqui. Ao vir andando com ele, tac, 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 ou aqui, parei em alguém que é menor. Entendeu o que eu falei? O cara que o I está vendo é maior do que o pivô, e o cara que o J está vendo é menor que o pivô. Mas o I está aqui e o J está aqui. O que eu faço? Bom, eu vou trocar o cara que o I está vendo justamente com o meu pivô. Porque, veja só, o I não me fez parar em alguém que era maior do que o pivô? Não é? É o ponto de parada do I. O I parou em alguém que é maior do que o pivô. É maior do que o pivô. Então, se o meu pivô está lá no final da minha lista, eu posso trocar o pivô com esse cara, e esse cara que era maior do que o pivô vai estar à direita dele. Entendeu? E aí você vai separar e continuar fazendo. Olha só, todos os elementos à esquerda de X vão ser menores do que X. E todos os elementos à direita de X vão ser maiores do que o X. Tá? Então, vamos passar essa ideia no exemplo. Aqui o exemplo. Tá? 40, 37, 95, 42, 23, 51, 27. Tá? Olhei esses três caras para escolher o pivô. É o primeiro, é o último e é o cara do meio. Tá? E aí, escolhi o 40 como meu pivô. Veja, inclusive foi o cara que é entre o 40 e o 42, 27, é o cara do meio dentre os três. Né? Escolhi ele como pivô, coloquei ele lá no final. Tá? Veja, coloquei trocando com o 27. Fiz assim. Tá? Comecei com os meus ponteiros I e J. O I está no início, o J está lá no final. Tá? Vou vir com o ponteiro I da de esquerda para a direita. Tá? Então, olha só. O I fez eu parar aqui. Beleza? Esse é o primeiro cara que tem valor maior do que o pivô 40. Depois eu vim com o ponteiro J. Daqui, parei aqui, que esse é o primeiro cara menor do que o pivô. Troco os dois. Olha só. Então, eu olho para os dois e aí eu troco os dois. Beleza? Tá claro? Então, troco os dois e continuo o meu processo. O I vai estar aqui no 23, o J vai estar aqui no 95. Tá? E aí, o passo daqui para cá, eu já estou andando com o I e já estou andando com o J. Tá? Então, o I estava aqui, no próximo passo ele vai vir para cá e vai parar. Parou em alguém maior do que o pivô, que é o 40. O J, que estava aqui no 95, veio andando para cá. Esse cara é o 42, é maior do que o 40. Vou continuar, vai vir para cá, vai parar no 23, que é menor do que o meu 40. Ou seja, justamente aquele segundo caso do ponto de parada que eu estava falando, né? É quando o J atravessa o I. Ou I atravessa o J, vamos dizer assim. Tá?
E aí, o que eu faço? Eu troco o 40 com o 42, ou seja, eu troco o pivô com esse cara que tem valor maior do que o pivô. Então, com isso, eu vou ter a certeza que todos os maiores do que o pivô vão estar para cá, todos os menores do que o pivô vão estar para cá. E aí você vai refazer para cá e para cá. Escolhe um pivô para cá, escolhe um pivô para lá, e aí você continua, né? Faça o mesmo em cada parte. Mas olha que legal o Quicksort, porque você vai ter separado, não vai precisar combinar depois soluções, você só vai precisar ordenar para cá, ordenar para cá. Tá? Mas aqui está a escrita mais detalhada desse passo a passo. Deixa eu colocar ele todo. Eu vou passar meio rápido por aqui, porque é basicamente um resumo do que eu acabei de falar, e a gente ainda tem coisas para fazer mais para frente nessa aula, tá? Mas só para deixar claro, está aqui a escrita algorítmica disso tudo que a gente está falando aqui até agora. Beleza? Então, olha só. Aqui são os casos base, né, que você tem que olhar, se você já está com a lista de tamanho 1 ou está com lista pequena, né? Beleza? Mas o que importa é aqui, olha só. Você tem o seu ponteiro no início, você tem o seu ponteiro no final, é claro, não está exatamente no final, porque o final é onde está o pivô, né? Então, por isso está final menos 1 aqui, beleza? E você tem o seu ponteiro que é... Você tem um ponteiro, não, perdão. Você tem o seu pivô, que é esse aqui, que está lá no final. Beleza? Está na última posição. É esse aqui que vai ser a comparação que você vai ter que ter com seus ponteiros J e I. Aqui está me fazendo andar para frente enquanto eu estou olhando alguém menor do que o meu pivô, e aqui está fazendo eu voltar, né, andar da direita para a esquerda enquanto o cara for maior do que o pivô. Eu vou sair dessas duas coisas acontecendo justamente aqueles dois casos que eu estava tratando. Ou é o I está antes do J, ou é o I está depois do J. E aí eu vou fazer as trocas devidas e vou continuar o meu quicksort para as duas partes. Tá? Exercício para casa. Não é exercício, né? É o estudo para casa. Reveja com atenção esse passo a passo algorítmico aqui, até para vocês entenderem a escrita algorítmica que a gente tem para resolver algum problema. Tá? E vejam se está coerente com o que eu fiz, com o que eu expliquei, e façam, concluam vocês mesmos o exemplo que eu acabei de fazer. Tá? Olhando para o algoritmo. Tá? Beleza. Passar adiante. Porque vamos fazer a análise desse algoritmo. Tá? Então, o Quicksort e o Merge Sort têm semelhança. Né? Tem uma certa semelhança. Então, olha só. O tempo de execução do Quicksort para uma lista de tamanho n é Tn. Beleza? Isso é a nossa recursividade inicialmente sendo montada. É o número de passos, esse é Tn. Tn é o resultado das somas dos tempos de execução das duas chamadas recursivas. Sendo que as chamadas não têm tamanho n sobre 2 sempre. Depende justamente desse pivô que a gente escolheu, lembra? Se foi bom, é n sobre 2, senão não é. Tá. Então, considerando o pivô escolhido aleatoriamente, a gente tem que T de 0, T de 1, isso tudo é igual a 1. Beleza? Só tem um único elemento ali, ou não tem ninguém, isso é T1. Isso é a base. Tá? Mas, se não é a base, então você vai recair nessa recursividade que está aqui. Você tem uma lista de tamanho TI, você tem uma outra lista de tamanho o que resta, tá? E você tem que olhar esses ponteiros para montar essas listas. Então, você vai gastar esse N passo aqui, Cn. Eu poderia botar O de N, mas é uma constante vezes N, já está bom para mim. Tá? Seria igual se eu colocasse O de N aqui. Beleza? Mas é uma constante vezes N. Essa é a recursividade geral que você tem. Beleza? Tá. Então, I é o número de elementos de S1 e C é uma constante. S1 são os menores, tá? S2 são os maiores. Beleza? Então, vamos analisar essa complexidade aqui. E aí, assim como a gente viu dos Késimo, dos K menores elementos, vamos fazer algo parecido para cá. Naquele outro problema, vamos analisar mais ou menos parecido para cá. Então,
Lembram que o pior caso é quando você tem o pivô muito ruim, você não distribuiu por igual S1 e S2? Isso é o pior caso. Então, você tem que uma lista, o S1, por exemplo, ficou com ninguém. Não tem ninguém menor do que o seu pivô. Então, é o T0. Tá? Beleza. Então, você ganha essa recursividade aqui. Tá legal? Tá. E aí, resolvendo a relação de recorrência, né, a gente tem aqui, né, eu já poderia ir direto ao ponto, né, porque a gente já viu como se resolve esse tipo de abordagem, né, mas tem O de N ao quadrado. Tá? Beleza? É uma forma aqui da gente enxergar esse O de N ao quadrado de novo aqui. Né? Só recapitulando, a gente já viu a aula que a gente explicou isso com mais atenção. Tá? Mas você vê que o seu pior caso... Então, olha só o que a gente conclui aqui. O pior caso do quicksort é N ao quadrado. Tá? Beleza. Qual é o melhor caso? Mediano. É você ter escolhido como pivô, né, um cara que você consegue separar. S1 tem a metade, S2 tem a metade. Tá? Então, você vai ter essa recursividade aqui aparecendo. Ok? E aí, é exatamente a mesma recorrência que a gente viu no merge sort. Duas metades, mesmo tamanho. Então, a gente vai ganhar essa complexidade. Pode aplicar o teorema mestre, por exemplo, aí e tal. Beleza? Tá? Isso é o melhor caso. Então, no melhor caso do quicksort, bate exatamente como o merge sort. Vocês estão se perguntando alguma coisa, não? Porque, olha só, o merge sort, em qualquer caso que seja, vai fazer n log n. O quicksort, no pior caso, já foi ruim, já foi n ao quadrado. No melhor caso, ele bateu com o n log n do merge sort. Mas vamos lá, vamos continuar. O teorema mestre, a gente consegue tirar essa informação. A gente viu na aula passada. Tá. Vamos ver agora o caso médio do quicksort. Tá? Assumindo que cada possível tamanho das sublistas tem igual probabilidade, ou seja, você ter uma lista de tamanho e a outra lista de tamanho n menos i mais 1 é igual a chance, é 1 sobre n para cada uma, a gente vai ter essa conta aqui a calcular. Tá? Você tem os valores de J, que eles vão de 0 até n menos 1, beleza? A gente tem as duas somas, né, que é o TI e o TN menos J. Esse J vai ter essa variação de valores aí. Cada um vai ter tamanho 1 sobre N, então a soma dos dois vai ser 2 sobre N. Tá? E você ainda tem essa parte constante aqui para calcular. Mas beleza. Vamos continuar as contas aqui. Olha só. Multiplica por N essa expressão. Você tem essa igualdade. Tá? Beleza? Multipliquei todo mundo por N aqui. Tá. Isso é algo recursivo, gente. Tá? Então, se você chama a expressão anterior, n menos 1, então, onde é n, vira n menos 1. Beleza? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu posso escrever assim ou posso escrever assim. Tá legal? Aí, beleza. Aqui agora é só algebrismo. Tá? É só melhorar a expressão que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Eu estou pegando essa expressão e subtraindo essa expressão aqui. Tá? Então, do lado esquerdo fica isso daqui menos tudo que está aqui, isso tudo que está aqui, menos isso tudo que está aqui. Você vê que tem um monte de termos comuns aqui, nesse somatório, que vão se anular. Tá legal? O que vai ficar é justamente o último termo, que é o Tn menos 1, que não aparece aqui. Então, é ele que vai ficar aqui. Tá? Aqui vai ficar o quê? C, n ao quadrado,
menos 2CN mais 1. Tá legal? Então, isso aqui vai cortar com isso daqui, tá? E aqui tem esse C, tá? Esse 1, mas esse 1 aí não importa muito pra gente. É um passo, vai passar tudo para O no final. Já tirei esse 1 logo daqui da história. Tá? Não estou me importando muito com ele. Então, ficou algo assim. Beleza? Tá. E aí você tem esse Tn-1, aqui 2Tn-1, e aí passa isso daqui para o outro lado. Então, N-1, certo? Aí aqui você tem esse mais 2. Melhorando as contas, você tem essa expressão aqui. Tá? Beleza? Só ajeitei as contas aí. Tá. Então, a gente tem essa fórmula recursiva aqui para trabalhar. É nela que a gente vai trabalhar. Vamos dividir todo mundo por n mais 1. N que multiplica n mais 1. Tá? Estou dividindo. Tem essa fórmula. E aí, como isso aqui é recursivo, estou fazendo a mesma coisa para n menos 1. Tá? Faço a mesma coisa para n menos 2. Vou fazer até chegar à minha base, T2 aqui. Tá? Então, você tem isso tudo. É a chamada recursiva dessa expressão. Tá? Então, aqui, olha só. Tn sobre n mais 1 é igual a Tn menos 1 sobre n mais 2c sobre n mais 1. Chamando em relação a n menos 1, aqui n virou n menos 1, n mais 1 virou n. Certo? A mesma coisa para cá para os outros termos. Estou fazendo isso até descer na base. Legal. E aí, o que a gente tem no final das contas? Um monte de termo eu vou conseguir cortar com outros termos. Beleza? Eu vou fazer essa soma de todo mundo aqui com todo mundo aqui. Tá legal? Então, vê que isso daqui cortou com isso daqui cortou com isso daqui, e eu vou conseguir cortar um monte de termos aí. Oi? A base é a T1. Aqui, ó, T1. Tá? Então, eu estou cortando um monte de termo aí. Então, no final das contas, vai me restar... Esse cara vai cortar com esse último cara aqui, o penúltimo, né? Vou conseguir cortar todos esses caras daqui. Tá? Então, esse primeiro termo, né, Tn sobre n mais 1, ele vai ser igual isso daqui, mais todo esse somatório que está aqui. Beleza? Veja, tem um 2C em todos os numeradores. Então, estou colocando 2C para o lado de fora. E aqui é 1, então, que vai ficar sobre J. E esse J vai de 3 até n mais 1. Tá? Bom, essa é a conta. Então, olha só. Vocês sabem o que é isso daqui? Esse somatório de 1 sobre J. Oi? Isso é uma série harmônica. Tá? Isso é o que a gente conhece como série harmônica. Tá? Que é esse somatório de 1 sobre n, e esse n vai variando... 1 sobre j, né? E esse j vai variando de 1 até n, que seja. Isso é nessa ordem, tá? De log de n. Isso vocês aprendem, né? Que na matemática a gente vê isso em análise, curso de análise, por exemplo. Você aprende essas somas. Ah, é um typo aqui, tá? É um j aqui. É um j. Tá? Ou eu colocaria aí para cá. Tá? Beleza. Então, isso é O de log de n. Isso daqui é constante. Isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então, T de n sobre n mais 1 é O de log de n. Ou seja, passa o n para cá multiplicando, então vai ficar n vezes O de log de n, então isso é O de n log n. Então, isso é a análise de complexidade do caso médio do quicksort, n log n. Então, olha só, o médio de sorte como ele é. Pior caso,
N log N. Melhor caso, N log N. Caso médio, N log N. Tá? Beleza? Quicksort, olha como ele já muda um pouco. Opa! Isso, tá certo. Melhor caso, N log N. Caso médio, N log N. Pior caso, N ao quadrado. Entenderam isso? Aí, olha só, a pergunta que a gente faz. Pô, o que significa quicksort? Quick, em inglês, é rápido. Por que ele ganhou esse nome rápido? Ele não é o mais rápido olhando para cá, olhando para essas análises aqui. Aqui eu estou contando muito com a probabilidade, com essa aleatoriedade. Mas aqui eu não preciso contar com nada e ele vai sempre fazer N log N. Tá? Mas o seguinte, uma coisa que aqui é importante observar é que o quicksort não precisa de nenhum vetor auxiliar para você programar. Você consegue sempre aproveitar a sua lista de entrada, o seu vetor de entrada e sempre ficar calculando, obtendo pivô, mexendo nessa mesma memória. E o merge sort não. O merge sort, você tem as sublistas lá. Você tem que olhar o melhor entre eles e vai obtendo a sua lista de solução. Então, você vai precisar de uma lista auxiliar. Então, em memória, o quicksort é melhor do que o merge sort. O merge sort sendo implementado de uma forma ingênua, vamos dizer assim, para cada linha naquela árvore de recursão, você vai precisar de uma lista auxiliar nova. É claro, você pode ir refazendo e tal, reaproveitando, mas você vai usar pelo menos uma lista nova a mais aí. O quicksort não precisa. E outra, na prática, o quicksort é mais eficiente. Aí não é análise teórica, tá? Mas implementando as duas, você vê que o quicksort, ele, justamente por só mexer com ponteiros e tal, ele fica mais simples aí também, mais rápido na prática, tá? Beleza? Show de bola. Oi? Exceto no pior caso. Exceto no pior caso. Então, olha só, beleza, a essência dessa aula já foi, tá? Vamos agora aqui mudar um pouquinho de assunto, ainda continuando com essa abordagem de divisão e conquista, tá? Então, a gente viu multiplicações de matrizes, né? E a gente viu que dava para fazer com O de N ao cubo. Tá legal? Beleza. Vamos ver agora aqui o algoritmo de Strassen, que ele é um algoritmo que tem complexidade melhor do que N ao cubo. Só para mencionar, existe hoje um algoritmo que é melhor do que o algoritmo de Strassen. Tá? Mas ele é bem recente, no ano passado, ele tem uma razão, ele tem um fator aí um pouquinho melhor do que isso aí. Mas, beleza. Vamos pensar primeiro nessa abordagem, como a gente consegue multiplicar matrizes pensando nessa abordagem de divisão e conquista. Tá legal? Então, uma primeira coisa que você poderia pensar é o seguinte: vamos dividir a matriz em 4 blocos e cada bloco tem tamanho n sobre 2. E aí, cada bloco é considerado como um elemento. E aí, as matrizes são multiplicadas. Concorda que quebrando no meio, vamos dizer assim, em 4 bloquinhos. Então, aqui você tem a matriz. Eu quebro ela em 4 pedaços. Concorda que a dimensão diminui pela metade? Para cá, para cá, para cá e para cá. Será que eu consigo melhorar alguma coisa em relação a essa complexidade? Vamos ver inicialmente assim. Tá? Aqui o exemplo. Então, a matriz X, eu separei nesses blocos A, B, C, D. A matriz Y, eu separei nesses blocos E, F, G e H. Esse A é uma matriz, tá? É uma matriz que tem tamanho n sobre 2. Então, aqui, sei lá, é 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 5, 6. Alguma coisa do tipo. Isso daqui é essa matriz A. A matriz B, no caso, é outra matriz. Isso aqui eu estou fazendo 3 por 3, né? É outra matriz 3 por 3.
AC é outra matriz 3x3, AD é outra matriz 3x3, a mesma coisa em relação a essa Y aqui, beleza? Quebrei no meio. Como é que eu resolvo essa multiplicação de x por y? Concordam que é essa conta que tem que ser feita aqui? Porque, olha só, essa matriz A tem que multiplicar pela matriz E, e aí você vai obter a soma da multiplicação da matriz B pela matriz G. Então, você vai ter o primeiro bloquinho aqui montado. Aí, o que a gente faz? Vai para o lado. Então, é a matriz A que vai multiplicar pela matriz F e vai somar a matriz B multiplicar pela matriz H. A gente vai ter esse resultado aqui. Tá claro? Sem nenhuma dificuldade, né? Da mesma coisa em relação a C e em relação a D. Tá? Então, é uma forma de obter a multiplicação dessas duas matrizes. Concordam com essa recursividade aqui? Por que são 8 subproblemas que a gente recai? Oi? Exato. Certo? 8 multiplicações diferentes. Estão enxergando essas 8 multiplicações diferentes? Aqui, ó. A com E é uma multiplicação. B com G é outra multiplicação. A com F é outra. BH, DH, CH, CF, perdão, DG, CE. São 8 multiplicações, ou seja, 8 subproblemas, e cada subproblema tem essa dimensão aqui de N sobre 2. É claro, entendem o que é esse N sobre 2, né? Esse N é o número de linhas, que é igual ao número de colunas das duas matrizes. Aqui é N sobre 2. O número de linhas e o número de colunas de cada submatriz aí. Tá? E você tem esse momento de N ao quadrado etapas. Você tem que escrever esses N ao quadrado elementos. Então está aí a recursividade. Olha, pelo teorema mestre, não melhorou nada. Ou seja, fazer essa quebra, continuei fazendo N ao quadrado, N ao cubo. Entendeu? Porque, lembra do que a gente tem que fazer no teorema mestre? A gente tem que comparar log de A na base B. Log de 8 na base 2. Isso é igual a 3. Então, D, certo? D é igual a 2. E esse 3 é maior do que 2. Então, olhando lá, né, o que a gente vê no enunciado, a gente vê que a complexidade é O de N elevado a log de 8 na base 2. Ou seja, vai dar isso aqui. Em relação àqueles casos que a gente tem no teorema mestre. Só para reforçar, a demonstração do teorema mestre a gente viu na aula passada. Né? Tá. Beleza. E agora? Bom, aí está a ideia de Strassen, que foi maluco. Seguinte, assim como no problema da multiplicação de dois inteiros, a estratégia que a gente quer aqui, parecido com isso que está aqui, é diminuir esse número de operações distintas. Aqui eu estou fazendo 8 operações distintas. Eu quero, de alguma forma, reduzir esse número. E aí, tá a doideira que o Strassen conseguiu, que é conseguir reduzir de 8 para 7. E aqui tá, de maneira intrigante. Porque não tem um porquê. Simplesmente, ele fumou um e tá aí a relação que ele encontrou. Doideira, né? São 7 multiplicações, estão vendo? Então, é o A que multiplica por F menos H e então, A, B, C, D, E, F, G e H são os mesmos do que eu botei no slide anterior. Tá? Então, você tem lá X, que é A, B, C e D, e você tem Y, que é E, F, G e H. São esses mesmos caras, tá?
Então, aquele bloquinho que está aqui, AE mais BG, é a mesma coisa que esse treco aqui. É só fazer as contas, sim. Porque olha só, P5. P5 é esse negócio aqui, tá? P4, então é P5 mais esse negócio aqui, menos P2, que é esse negócio aqui, mais P6, que é esse negócio aqui. Fazendo essas somas distributivas, blá, 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 vai cortar um monte de coisa com um monte de outras coisas, você vai resultar exatamente o AE mais BG. Mas aí ele está jogando mais somas e subtrações que são O de N ao quadrado. Exato. Você está diminuindo o A, é isso que Se você importa. começar a fazer isso recursivamente, não vai ter tantas somas e subtrações. Não, mas fazer soma tá sempre naquele O de N ao quadrado ali. Tá sempre naquele listinho da conquista. Não, mas o número está aqui, ó, não é N vezes isso. Isso para cada etapa, né? Para cada etapa é 1, 2, 3, 7 que sejam, 15 que sejam. É constante. Para cada etapa. Tá? E aí é doido, assim. Façam só. Eu não vou ficar aqui abrindo a expressão por expressão, mas vocês vão ver que uma coisa vai se anular com outra coisa, vai ter exatamente o resultado que a gente tinha ali naquela conta anterior, e fazendo 7 multiplicações ao invés de 8 multiplicações. Tá? E então você vai ter essa recursividade, fazendo lá pelo teorema mestre, você vai ter esse fator melhor aqui. Log de 7 na base 2 é 2, esse 8, 1 aí que seja. Certo? Porque log de 8 na base 2 é 3. E 7 é menor do que 8. Então, o log de 7 na base 2 é menor do que o log de 3 na base 2. Eu falei certo? Porque eu falei cada coisa que falei os números aqui meio doidos, né? Tá. 8 é menor do que 7. Então, log de 8 é menor do que log de 7. Na base 2. Então, 3, que é o log de 8 na base 2, é maior do que o log de 7 na base 2. Que é esse 2, alguma coisa. E ainda é maior do que 2. Né? Porque a comparação que a gente tem que ter é do resultado do log de A na base B com essa potência, que ainda vai estar maior. Então, ainda vai ganhar esse fator de complexidade aqui, que é n elevado a log de A na base B. Pelos casos lá do teorema mestre. Não, tem um melhor ainda. Mas não usa abordagem assim de divisão e conquista, pelo menos pelo que eu me lembro, pelo que eu saiba, não. Tá? Show de bola, gente. Acabamos a aula de hoje. Tá? Eu vou encerrar a gravação aqui. Tá? Então, assista aí no YouTube, as outras aulas também. Valeu.